um garoto chamado Percy vê algo estranho do lado de fora da sala de aula e sobe até o telhado da escola para confirmar o que acha que viu. O diretor da escola acaba correndo até o telhado para tirá-lo de lá, porque não é seguro ele estar sozinho naquele lugar. Como também não há nada no telhado, o diretor conclui que Percy é uma criança estranha. No entanto, enquanto Percy está sendo levado de volta à sala, um cavalo voador aparece repentinamente sobre outro prédio, mas ninguém o vê. Pouco depois, Percy é levado a uma conselheira, que faz várias perguntas sobre o cavalo estranho que o garoto afirma ter visto. Percy continua insistindo que viu algo e diz que frequentemente vê coisas assim. A conselheira então diz que ele está apenas inventando essas coisas em sua cabeça. Em seguida, Percy volta para a aula, mas dias depois, vê outro animal estranho andando pela estrada, embora esse acabe se transformando em um caminhão de lixo. Percy começa a acreditar que tudo está apenas na sua mente, mas alguns colegas de classe já começaram a chamá-lo de garoto esquisito. Anos depois, Percy continua vendo criaturas estranhas, mas agora se sente mais confiante em falar sobre isso com seu novo amigo, Grover, que também parece interessado em aprender sobre essas coisas. Infelizmente, Percy também vira alvo de valentões na escola, mas isso não o impede de conversar com Grover sobre deuses gregos e monstros que conhece. Um dia, enquanto os meninos estão em uma excursão escolar a um museu, o professor deles, Sr. Brunner, mostra várias estátuas de deuses gregos aos alunos. Depois, ele pede que escolham um deus grego e escrevam o que pensam sobre sua estátua. Percy vai direto à estátua de um deus chamado Perseu. Ele então se lembra de ter visitado o mesmo museu com sua mãe muitos anos antes. Naquele dia, sua mãe, Sally, contou que o nomeou em homenagem a Perseu. Percy pensa que Perseu deve ser um herói, já que está segurando a cabeça de um monstro, mas Sally diz que as coisas nem sempre são tão boas ou tão ruins quanto parecem. Ela acrescenta que o nomeou em homenagem ao deus porque ela e Percy tiveram que sobreviver a uma vida terrível até encontrarem seu final feliz. De repente, Percy volta à realidade e uma valentona chamada Nancy zomba dele por estar distraído. Percy fica irritado, mas antes que diga algo, uma professora chamada Sra. Dodds lhe diz para aprender a controlar suas emoções. Percy não entende por que está sendo repreendido em vez de Nancy, e quando a valentona volta a zombar dele, o Sr. Brunner intervém e diz à garota para parar. Ele então diz a Percy para não dar atenção a Nancy e seus amigos. Brunner acrescenta que, quando os deuses acharem que ele está pronto, dirão o que tem reservado para ele. Percy fica confuso, mas Brunner lhe entrega uma caneta, dizendo que ele vai precisar dela. Acrescenta que é um instrumento poderoso, e Percy agradece, pensando que poderá usá-la para preencher seu questionário. Algum tempo depois, Percy está sentado fora do museu com Grover, que tenta justificar o comportamento de Nancy. Percy acredita que ela é apenas uma pessoa ruim, e que alguém precisa enfrentá-la algum dia. Grover o aconselha a não fazer isso, mas quando Nancy joga algo em seu amigo, Percy fica furioso. Ele então se levanta para falar com ela, mas ao se aproximar, magicamente a empurra para dentro da fonte sem tocá-la. Enquanto Percy tenta entender o que aconteceu, sente algo vibrando no bolso e percebe que é a caneta que Brunner lhe deu. Enquanto os outros alunos tentam ajudar Nancy a sair da fonte, a Sra. Dodds se transforma em um monstro e caminha lentamente na direção de Percy, chamando-o de meio-sangue. Antes que Percy diga qualquer coisa, ela o derruba e tenta matá-lo, mas a caneta em sua mão se transforma magicamente em uma espada, que ele usa para perfurá-la. Isso a faz desaparecer instantaneamente, mas Percy desmaia. Quando acorda, pergunta a Brunner e Grover se viram a Sra. Dodds se transformar em um monstro. No entanto, eles dizem que não conhecem ninguém com esse nome. Quando os alunos voltam à escola, o diretor pergunta a Percy o que aconteceu, e ele afirma que não empurrou Nancy. Isso parece difícil de acreditar, pois ele era o único perto dela quando tudo aconteceu, mas Percy insiste que não fez nada. Quando o diretor pergunta a Grover o que aconteceu, o garoto de repente confessa que Percy havia dito antes que iria enfrentar Nancy. Percy não acredita no que houve, mas com essa traição de Grover, o diretor expulsa Percy da escola. Enquanto Percy espera do lado de fora da escola por seu transporte, Brunner se aproxima para perguntar o que realmente aconteceu. Percy diz que ninguém acreditaria, mas Brunner sorri e diz que já conheceu outros jovens problemáticos que acabaram se revelando especiais. Percy não quer ouvir isso e diz que está cansado de ser chamado de especial por causa das coisas estranhas que continua vendo. Quando seu transporte chega, ele entra no caminhão e vai embora da escola. Ao chegar em casa, encontra seu preguiçoso padrasto, Gabe, e pergunta sobre sua mãe. Antes de dizer onde Sally está, Gabe repreende Percy por ter sido expulso da escola, mas o garoto afirma que não fez nada de errado. Pouco depois, ele finalmente encontra Sally, que parece feliz em vê-lo de volta em casa. Ela também diz que acredita que ele não empurrou Nancy. Apesar disso, Percy diz que está começando a ter medo da própria imaginação
situação, por causa de quantas vezes isso o coloca em confusão. Sally fica com pena dele e imediatamente chama Gabe para pegar as chaves do carro, pois quer levar o filho até uma cabana onde ele possa clarear a mente. Durante a viagem até a cabana, Percy tem um sonho no qual ouve uma voz dizendo para ele fugir antes que se machuque. Quando acorda, percebe que já chegaram à cabana, então entra com sua mãe. Logo depois, Percy se senta com a mãe para conversar sobre seu hábito de viver sonhando acordado. Ele acrescenta que algo aconteceu no museu, mas que ele foi o único que conseguiu ver. Sally então pergunta o que a mulher disse, e Percy fica surpreso e pergunta como a mãe sabia que a pessoa que ele viu no museu era uma mulher. Quando tenta obter uma resposta, Sally pergunta por que ele acha que ela sempre o leva para a cabana nas férias anuais. Percy diz que provavelmente é porque o lugar é barato, mas Sally conta que a cabana pertence ao pai dele. Percy nunca conheceu seu pai e pergunta o que ela quer dizer com isso. Sally então revela que seu pai é um deus grego que ela conheceu muitos anos atrás naquela cabana. Ela acrescenta que Percy é um semideus, ou meio-sangue, mas o garoto não acredita. Ele reclama, achando que a mãe está inventando histórias para fazê-lo se sentir melhor quando Grover bate à porta. Percy ainda se sente traído pelo que seu melhor amigo fez, então diz à mãe para não falar com ele. Mesmo assim, Sally vai atender a porta. Ela diz que ele chegou cedo demais, mas Grover comenta que eles já não têm muito tempo. Ao entrar na cabana e falar sobre estar com medo do que está por vir, Percy vê que seu amigo agora tem pernas de bode. Isso o deixa chocado, mas quando pergunta sobre isso, Grover sorri e pergunta se Sally ainda não contou a verdade sobre ele. Sally diz que estava chegando nessa parte, mas como Percy ainda parece confuso, ele pergunta o que está acontecendo. Sally então diz que vão contar mais quando estiverem no carro. De volta à estrada, Grover conta a Percy que ele é um sátiro e que foi enviado para guiá-lo até aquele momento. Ele acrescenta que é o protetor de Percy e que o fez ser expulso da escola porque sabia que precisavam sair da cidade e ir para um refúgio seguro para meio-sangues chamado acampamento. Percy parece confuso com tudo isso, mas Grover pede desculpas por não ter contado antes. Acrescenta que, depois que Dodds atacou Percy, ele soube que precisavam fugir. Percy fica chocado ao ouvir que o amigo viu o monstro, mas Grover diz que não conseguiu vê-la muito bem. Ele também menciona que ela estava usando uma névoa especial para esconder suas asas, a mesma que ele usa para esconder as pernas. Acrescenta que o ataque de Dodds parece ser o começo do que quer que esteja por vir. Quando Percy então pergunta à mãe o que mais ela não contou, todos veem um monstro chamado Minotauro perseguindo-os. Percy fica surpreso ao perceber que um monstro daqueles é real, mas Grover diz que todos os monstros sobre os quais ele costumava contar para o amigo são reais. De repente, o monstro corre muito rápido e os tira da estrada. Felizmente, Sally, Percy e Grover sobrevivem ao acidente e começam a caminhar pela floresta. Quando percebem que estão mais próximos do acampamento, Grover diz a Percy que ele estará seguro lá, pois monstros não conseguem entrar. Nesse momento, Sally pede para Grover prometer que cuidará de seu filho. Grover faz isso, e quando Sally diz que vai voltar para tentar atrasar o monstro, Percy pergunta por que ela não pode simplesmente ir com eles. Sally diz que é porque ela é humana e o força a aceitar sua decisão. Ela também diz para ele se lembrar de tudo o que ela lhe ensinou e de todas as histórias que contou. Acrescenta que Percy deve parar de achar que está quebrado, porque ele é especial. Logo depois, ela tira a jaqueta dele para usá-la como isca e confundir o monstro, fazendo-o segui-la. Depois que ela volta para distrair o monstro, ele a agarra e a esmaga até que ela desaparece. Percy vê isso e fica furioso, então saca sua espada e ataca o monstro. Infelizmente perde a espada durante a luta, mas encontra outra arma, com a qual apunhala e mata o monstro. Ele desmaia imediatamente, mas quando acorda, vê algumas crianças ao seu redor antes que um homem com pernas de cavalo o receba no acampamento. Percy ainda se sente fraco e desmaia novamente. Quando abre os olhos um pouco, depois de algumas horas, vê uma garota observando-o em seu quarto, e quando pergunta onde está, a garota apenas diz que ele baba enquanto dorme. Mais tarde, quando Percy acorda completamente, vê Grover ao seu lado. Ele também vê o chifre do monstro sobre a mesa, e Grover diz que teve que levá-lo para mostrar a todos o que Percy fez. Percy percebe que tudo o que aconteceu na noite anterior foi real. Ele também se sente triste por sua mãe, mas Grover pede desculpas por não ter conseguido fazer nada por ela. Percy diz para ele não se culpar e sai do quarto dizendo que precisa encontrar seu pai. Antes que Grover consiga detê-lo, ele vai embora e eventualmente encontra um homem chamado Dionísio. Quando Percy pede para ver seu pai, Dionísio diz que ele é o pai do garoto. Antes que Percy possa fazer mais perguntas, Dionísio o manda até um lugar para pegar uma bebida para ele. Grover aparece e, ao vê-los conversando, diz a Percy que, se ele quer respostas, Dionísio não é a pessoa certa para conversar. Nesse momento, Brunner aparece
desce, e Percy vê que ele é o homem com pernas de cavalo. Quando Percy diz que vai pegar uma bebida para o pai, Brunner diz que Dionísio não é seu pai. Ele então explica que Zeus proibiu Dionísio de beber, e por isso ele está tentando mandar um semideus buscar a bebida em seu lugar. Ele acrescenta que, às vezes, os deuses mandam semideuses fazerem o que eles próprios estão proibidos de fazer. Pouco depois, ele pede para Percy andar com ele, e enquanto caminham pelo acampamento, o garoto menciona que perdeu sua espada durante a luta com o monstro. No entanto, Brunner diz para ele verificar o bolso. Percy a encontra lá e fica surpreso, mas Brunner explica que a caneta sempre voltará para ele, a menos que ele a entregue a outra pessoa. Mais tarde, Brunner mostra a Percy as diferentes casas dos deuses que têm filhos. Percy pergunta onde ele pertence, mas Brunner diz que ele ainda não foi reclamado. Ele acrescenta que isso pode demorar um pouco, mas Percy sente que seu pai provavelmente não o quer. Quando pergunta onde vai ficar, Brunner diz que ele terá que viver com os filhos do deus grego Hermes. Depois de levá-lo até a casa, Brunner apresenta Percy a todas as crianças, mas elas não dizem nada. Percy vai até sua cama, mas quando um garoto chamado Luke e outras crianças vêm até ele, ele implora para deixarem ele se acomodar antes de começarem a intimidá-lo. No entanto, Luke diz que não é assim, e também pede desculpas pelo que aconteceu com a mãe de Percy. Em outro lugar, Grover começa a pensar em como Sally morreu, então vai conversar com os membros de um conselho de anciãos do acampamento. Ele pergunta se existe alguma razão para Sally ter desaparecido como um demônio, mesmo sendo humana. Depois que recebe uma resposta, vai informar Brunner e Dionísio que Sally ainda pode estar viva, pois o conselho disse que a forma como ela morreu só seria possível se Hades tivesse capturado o corpo dela antes de ser esmagado. Apesar disso, Brunner e Dionísio dizem a ele para não contar nada a Percy, o que deixa Grover confuso. Mais tarde naquela noite, Percy tem um sonho em que ouve um monstro perguntando se ele quer justiça, pelo modo como seu pai o ignorou desde que nasceu. Ele acorda de repente assustado, e Luke diz que é normal ter pesadelos assustadores. Quando saem para caminhar, uma garota chamada Clarice tenta intimidar Percy por ser o novato. Ela também diz que não acredita que ele tenha matado o monstro. Depois que ela vai embora, Luke diz a Percy para não se incomodar com Clarice. Ele acrescenta que Clarice é uma das filhas de Ares, e é assim que elas geralmente se comportam. Percy então pergunta por que ela não tentou mexer com ele, e um dos amigos de Luke diz que é porque Luke é o melhor espadachim do acampamento. Como Luke é bom em combates, Percy implora para que o garoto lhe ensine tudo o que precisa saber para que seu pai o reconheça. Após algumas horas tentando várias coisas, Percy acaba se saindo mal com diferentes armas, mas Luke ainda assim diz que tem certeza de que seu novo amigo encontrará algo em que seja bom. Pouco depois, um sino toca, e quando Percy pergunta para que serve, Luke diz que é hora de oferecer um sacrifício queimado aos deuses para que possam pedir o que quiserem. Em vez de pedir algo durante sua oferenda, Percy finge estar falando com sua mãe. Ele então diz a ela que fará seu pai notá-lo. No caminho de volta para o quarto, ele é atacado por Clarice e seus amigos, que o arrastam para o banheiro. Enquanto tentam forçá-lo a beber água da privada, ele a usa magicamente para atacá-los. Clarice e seus amigos fogem imediatamente do banheiro, mas uma garota chamada Annabeth entra. Percy se lembra de tê-la visto enquanto estava na enfermaria e pergunta se ela está o seguindo. Ela responde que sim, e quando ele pergunta por quê, ela diz que precisa dele para vencer um jogo chamado Capture a Bandeira. No dia seguinte, Luke explica a Percy sobre o torneio de guerra de mentirinha que acontece normalmente no acampamento. Quando Percy pergunta sobre Annabeth, Luke diz que ela liderou seu time para vencer o torneio 3 vezes seguidas. Ele acrescenta que ela é uma das filhas de Atena. Percy pergunta como ele a conhece tão bem, e Luke diz que ela é como uma irmã para ele. Em seguida, Luke conta como encontrou Annabeth e uma garota proibida chamada Thalia a caminho do acampamento. Percy pergunta o que ele quer dizer com proibida, e Luke explica que filhos proibidos são semideuses que nasceram depois que os 3 irmãos, Zeus, Hades e Poseidon, fizeram um pacto para não terem mais filhos. Luke diz que filhos proibidos sempre atraem problemas, e durante a viagem até o acampamento, Thalia não conseguiu sobreviver. Ele acrescenta que, apesar de Annabeth ter se sentido mal com isso, ela acabou se tornando a guerreira mais forte do acampamento e só está esperando uma chance de provar seu valor indo numa missão. Percy pergunta o que isso tem a ver com ele, e Luke diz que Brunner sempre falou para Annabeth sobre um semideus que viria ao acampamento e seria enviado em uma missão. Ele acrescenta que Annabeth só quer saber se esse semideus é Percy. Logo depois, o jogo começa, e os meninos se juntam ao time de Annabeth. Enquanto Luke vai iniciar uma parte do plano dela, Annabeth leva Percy pela floresta e mostra onde ele precisa ficar. Percy se pergunta por que está ficando bem no meio da floresta, e Annabeth coloca seu boné de invisibilidade e vai embora. Pouco depois, Clarice e seus amigos encontram Percy e decidem se vingar do que ele fez no outro dia. Percy não sabe lutar, então foge. Ele acaba caindo e se machuca, mas antes que Clarice o alcance, ele se levanta e tenta fugir dela. Quando ela finalmente o alcança, Percy surpreendentemente começa a lutar muito bem, chegando a quebrar a arma de Clarice. Isso a deixa furiosa, mas antes que possa machucá-lo, Luke
Luke lidera os outros membros da equipe de Annabeth para soltar a bandeira, vencendo o torneio mais uma vez para Annabeth. Depois que Clarice vai embora irritada porque sua equipe perdeu, Annabeth aparece na frente de Percy e ele fica chocado ao perceber que ela estava lá o tempo todo. De repente, ela o empurra para dentro do rio, e enquanto Percy se pergunta por que ela fez isso, seus ferimentos começam a se curar. Logo depois, um tridente aparece no céu, e Brunner diz a Percy que Poseidon o reivindicou como filho. No entanto, por ser um filho proibido, ele é obrigado a ficar sozinho numa casa separada. Pouco depois, Brunner e Dionísio chamam Percy para informá-lo de que seu pai lhe deu uma missão. Quando ele pergunta o que isso significa, Brunner diz que o raio mestre de Zeus está desaparecido, e Zeus está tentando culpar o pai de Percy por isso, mesmo ele não tendo nada a ver com o caso. Curiosamente, Poseidon acredita que Hades roubou o raio para virar seus irmãos uns contra os outros e começar uma guerra. Como Percy acabará sendo acusado de ter ajudado seu pai a roubar o raio, Brunner diz que sua missão é encontrá-lo e devolvê-lo a Zeus antes do solstício de verão, que será em uma semana. Percy não entende por que ele precisa fazer algo por um homem que o ignorou desde que nasceu. Brunner e Dionísio dizem que Poseidon ainda é seu pai, mas Percy responde que só reconhece Sally como sua mãe. Enquanto ele ainda argumenta que não pode ir, Grover aparece e diz a Percy para aceitar a missão, pois sua mãe pode estar no palácio de Hades. Percy fica chocado ao ouvir isso, mas Brunner e Dionísio não comentam nada a respeito. Como Percy pode encontrar sua mãe durante a missão, ele aceita ir, então Brunner diz que ele deve visitar um oráculo para confirmar que precisa mesmo partir nessa missão. Quando ele chega lá, o oráculo assume a forma de Gabe e diz a Percy que sua missão é recuperar o raio roubado. Ele também dá a Percy mais detalhes sobre como será a missão. Pouco depois, Brunner diz a Percy que ele deve ir para Los Angeles encontrar Hades, pois seu palácio fica debaixo da cidade. Ele também acrescenta que Percy deve escolher duas outras crianças para acompanhá-lo. Percy escolhe Annabeth como sua primeira escolha, e após um tempo, escolhe Grover como a segunda pessoa. Grover fica chocado com isso, pois há outras crianças poderosas no acampamento, mas Percy diz que prefere levar seu protetor. Pouco depois, Luke dá a Percy um par de tênis voadores que podem ajudá-lo durante a missão. Percy agradece e pede desculpas por ter escolhido Grover em vez dele, mas Luke diz que entende. Depois disso, Percy reúne todos os suprimentos necessários para a viagem e parte com Annabeth e Grover para Los Angeles. Eles acabam embarcando em um ônibus, mas Percy não entende por que não pegaram um avião. Grover então menciona que Percy seria mais fácil de localizar dentro de um avião, já que o domínio de Zeus é o céu. Após uma parada do ônibus, Annabeth decide comprar lanches em uma loja próxima. Percy quer ir com ela, mas ela diz para ele esperar porque não quer que ele seja visto por um monstro. Percy não entende por que ela está sendo mandona, mas Annabeth diz que está apenas fazendo o melhor para o time. Depois que ela sai do ônibus e entra na loja, vê uma mulher olhando para ela de forma estranha e logo percebe que é um monstro. Quando Annabeth volta ao ônibus, vê outro monstro chamado Alecto e pergunta o que ela está fazendo ali. A mulher diz que veio pegar Percy e oferece deixar Annabeth ir embora se ela conseguir atrair o garoto para fora do ônibus. Annabeth recusa a oferta, mas ao tentar avisar os meninos de que precisam sair dali, a mulher muda de forma e avança sobre eles. Enquanto Alecto tenta passar pelos passageiros do ônibus, outro monstro aparece voando, mas Annabeth o mata rapidamente. Depois disso, as crianças conseguem escapar e deixam Alecto para trás. Enquanto caminham pela floresta, Percy sugere ligar para Brunner para pedir ajuda, mas Annabeth acha que isso os faria parecer fracos. Percy não se importa, o que deixa Annabeth irritada. Quando ela pergunta do que ele tem medo, Percy diz que não sabe do que ela está falando. Antes que eles comecem a brigar, Grover sente um cheiro agradável vindo de fora da floresta. Quando saem da mata, veem uma casa de onde o cheiro está vindo. Antes de se aproximarem, Alecto aparece atrás deles e diz a Annabeth que ela deveria ter aceitado sua oferta. Grover e Percy não entendem o que isso significa, mas quando Alecto está prestes a atacá-los, uma deusa grega chamada Medusa aparece, e todos escondem os rostos para que ela não os olhe nos olhos. Descobre-se então que Medusa foi amaldiçoada a transformar qualquer um que ela encare em uma estátua de pedra. Por isso, usa um véu para cobrir os olhos. Medusa convida Percy e seus amigos para sua casa, dizendo que Alecto não poderá machucá-los lá dentro. Apesar de hesitarem no início, Percy concorda em entrar, o que surpreende Grover e Annabeth. Ele então diz que sua mãe, Sally, contava histórias sobre Medusa, o que o faz acreditar que ela não é tão má quanto dizem. Pouco depois, todos decidem entrar na casa de Medusa, e Grover agradece a Annabeth por ter vindo com eles. Annabeth diz que se sente desconfortável ali porque Medusa é irmã de sua mãe. Medusa ouve isso e diz a Annabeth que entende como ela se sente estando ali. Nesse momento, Percy pergunta o que aconteceu com ela, e Medusa menciona que foi Atena quem lançou a maldição sobre ela.
Ela também diz a Annabeth que um dia adorava Athena, até ser traída. Annabeth acha que Medusa está mentindo, porque sua mãe é sempre justa, mas a mulher diz que os deuses querem que todos acreditem que não cometem erros, quando na verdade são tiranos. Annabeth continua defendendo Athena, o que deixa Medusa irritada. Então ela chama Percy para conversar com ele, em particular na cozinha. Quando Percy a acompanha, Medusa diz que ele não deve confiar em seus amigos, pois acredita que eles o trairão. Ela também se oferece para ajudá-lo a se livrar deles, mas Percy rapidamente foge para se juntar aos amigos. Percebendo que ele não quer sua ajuda, Medusa tira o véu e começa a procurar pelas crianças dentro da casa. Eventualmente, ela os encontra no porão, onde mantém as estátuas de suas muitas vítimas. Nesse momento, Percy faz Grover usar os tênis voadores, enquanto Annabeth usa seu chapéu de invisibilidade como parte de um plano para derrotar Medusa. Em seguida, Percy vai enfrentá-la sozinho, mas antes que ela possa machucá-lo, Grover a distrai e Annabeth usa o chapéu para surpreendê-la. Percy então corta a cabeça invisível de Medusa e logo depois a leva para fora e a usa para matar Alecto. Pouco depois, Grover vê a estátua de seu tio no porão de Medusa e fica triste, pois pensava que ele ainda estava em uma missão para encontrar o deus da natureza chamado Pan. Percy e Annabeth sentem pena dele, mas dizem que precisam ir embora. Percy então sugere enterrar a cabeça de Medusa com um chapéu, mas Annabeth não quer se desfazer dele porque foi um presente de sua mãe. Percy acha que ela está escondendo algo e pergunta o que Alecto quis dizer com dar uma oferta a Annabeth. Grover se cansa das discussões constantes e os repreende por estarem sempre brigando. Ele então pergunta do que Percy tem medo, pois ele está tentando brigar com os dois colegas desde que saíram do acampamento. Ele acrescenta que Percy deveria entender por que Annabeth não quer abrir mão do chapéu. Percy então confessa que quando foi ver o oráculo, foi avisado de que um amigo o trairia durante a missão e que no final ele falharia em salvar o que mais importa. Grover e Annabeth ficam chocados com isso, mas Percy menciona que, na verdade, escolheu cada um deles por motivos diferentes. Enquanto Percy decidiu escolher Annabeth porque achava que eles não podiam ser amigos, ele escolheu Grover porque sabia que seu protetor sempre estaria lá por ele, não importando o que acontecesse. Annabeth então conta a Percy que Alecto queria que ela o entregasse, mas ela recusou a oferta. Percy diz que Medusa queria o mesmo, mas ele fugiu. Em seguida, Grover diz que eles devem continuar apoiando uns aos outros ao longo da missão. Logo depois, Percy sugere enviar a cabeça de Medusa em uma caixa para o Olimpo, mas Annabeth diz que os deuses não vão gostar disso. Grover também acha que eles vão se meter em problemas, pois os deuses vão considerar isso um insulto. No entanto, Percy diz que é o que precisam fazer para garantir que ninguém mais entre em contato com a cabeça de Medusa. Ele também afirma que é a única forma de Annabeth recuperar seu chapéu. Apesar das dúvidas sobre o plano de Percy, Annabeth e Grover concordam em deixá-lo enviar a cabeça ao Olimpo por meio de uma empresa de entregas pertencente a Hermes. Pouco depois, as crianças continuam sua jornada em um trem, e Percy tem outro sonho, no qual ouve uma voz estranha dizendo que ele continuará atraindo desgraça como um herói proibido. Ao acordar, Percy pergunta a Annabeth como era Thalia, e ela diz que a garota proibida era forte. Acrescenta que, ao contrário de Luke, que confiou nela imediatamente, Thalia queria que a confiança fosse conquistada. Percy então percebe que é exatamente o que Annabeth também faz, e comenta que acredita que os deuses são os responsáveis por fazer com que as pessoas se tornem assim. Ele acrescenta que não entende por que as pessoas tratam mal quem está próximo delas, do mesmo jeito que os deuses fazem com seus filhos. Annabeth então diz que nem sempre é melhor entre os humanos. Ela menciona que, antes de ir para o acampamento, vivia com seu pai amoroso e era bem tratada, até ele se casar com uma nova esposa, que a odiava e a fazia se sentir negligenciada e maltratada. Em seguida, ela acrescenta que, ao contrário dos humanos, ela sabe que os deuses sempre serão bons com ela enquanto ela os respeitar. Na manhã seguinte, enquanto Percy e seus amigos discutem como vão se orientar em Los Angeles, um policial no trem informa que a janela da cabine deles foi quebrada. Ele também mostra uma testemunha que disse ter ouvido algumas crianças a quebrando. Annabeth diz que não foram eles, mas o policial não acredita. Ele então os coloca sob vigilância de outro oficial, e Annabeth comenta que não podem deixar nada atrasar a chegada a Los Angeles. Antes que comecem a discutir um plano para sair do trem, a mulher que disse ter ouvido o barulho se senta com eles e tenta ser gentil com as crianças. De repente, Grover nota cacos de vidro no vestido dela, e os três percebem que ela é um monstro. Percy diz para ela se afastar, pois eles já lidaram com monstros como ela antes, mas a mulher responde que não é um monstro qualquer. Ela diz que seu nome é
Equidna, a mãe dos monstros. Grover sabe quem ela é e fica visivelmente assustado. Em seguida, Equidna afirma que acredita que os semideuses são um perigo para o mundo e solta seu animal de estimação monstruoso para persegui-los. Infelizmente, o monstro pica Percy, mas as crianças ainda conseguem fugir e sair do trem. Elas percebem que o monstro não os seguiu, mas Annabeth rapidamente diz que precisam encontrar um lugar para se esconder. Felizmente, ela menciona que Athena tem um templo por perto, e depois de um tempo, mostra para eles um grande arco. Ao entrarem, Annabeth diz a Percy e Grover que devem estar seguros ali dentro. Como também é um templo, Annabeth pede a Percy para tentar entrar em contato com Poseidon, mas ele diz que não está interessado, pois nem conhece bem seu pai. Quase imediatamente, Percy cai e percebe que a picada do monstro de Equidna provavelmente era venenosa. Grover e Annabeth o levam para fora para jogar água nele e ver se o veneno desaparece, mas isso não funciona, e eles veem Equidna se aproximando novamente. Annabeth então sugere levá-lo até o altar, no ponto mais alto do arco, para pedir ajuda a Athena. Ao subirem, Equidna sussurra algo que apenas Annabeth consegue ouvir. Isso a incomoda, mas quando seus amigos perguntam o que houve, ela diz que Equidna contou que Athena não os ajudará porque não gostou da caixa que enviaram ao Olimpo. Apesar disso, ela ainda propõe levar Percy até o altar para enfrentarem Equidna ali. Depois de chegarem ao ponto mais alto, Annabeth decide se sacrificar para lutar contra Equidna, enquanto Grover leva Percy para continuar sua missão. Percy não aceita isso e engana Annabeth, fazendo-a sair da sala para que ele possa trancar a porta por dentro. Annabeth e Grover acham que ele está cometendo um erro, mas Percy diz que não pode deixar que nada aconteça com eles. Nesse momento, Equidna e seu monstro de estimação aparecem para atacar Percy. Enquanto ele tenta lutar, é derrubado brutalmente pelo monstro, e Equidna quebra uma parte da sala para que Percy seja lançado para fora. Antes que ele possa fazer algo, o monstro o empurra, mas ele ainda consegue se segurar em alguma coisa. Infelizmente, ele não consegue se segurar por muito tempo, e ao cair, de repente se encontra no fundo do oceano. Percy ainda parece assustado, e tenta nadar até a superfície, mas percebe que sua perna está presa. Uma mulher chamada Nereida então aparece e diz que Poseidon a enviou para ajudar seu filho. Percy fica chocado ao ouvir isso, mas continua tentando se soltar. Nereida então menciona que Poseidon não gosta de ver Percy sofrendo em sua missão. Ela acrescenta que Poseidon o ama e tem o observado para garantir que esteja seguro. Percy, ainda confuso, ouve Nereida dizer para confiar em seu pai e apenas respirar. Enquanto isso, Grover e Annabeth estão assustados porque não sabem se Percy ainda está vivo. Enquanto procuram por seu corpo, Annabeth vê 3 mulheres sentadas em um banco, com uma delas cortando um fio. Isso a assusta, mas ela não diz nada a Grover. Pouco depois, eles veem Percy saindo de um rio próximo e seus amigos ficam felizes em vê-lo. Ele então pede desculpas por tê-los empurrado para fora da sala, mas eles não parecem se importar com isso. Percy também diz que precisam ir a Santa Mônica para encontrar seu pai. Grover e Annabeth então informam que a jornada agora será mais difícil, pois a polícia está atrás deles novamente. Em vez de pegarem um ônibus ou trem, Percy e seus amigos começam a caminhar. No caminho, Percy conta que seu pai o salvou quando ele caiu. Ele também diz que agora acha que seu pai não é tão ruim quanto pensava. Logo depois, ouvem uma motocicleta se aproximando e se escondem ao lado da estrada. Percy percebe que Annabeth está agindo de forma estranha desde que o viu. Então pergunta se há algum problema. Annabeth conta a ele e a Grover sobre as mulheres que viu antes. Ela acrescenta que são as 3 parcas, que podem prever o futuro. Quando Percy pergunta o que significa elas cortarem um fio, Annabeth responde que isso quer dizer que um deles vai morrer. Percy não acredita, mas Annabeth insiste que isso vai acontecer. De repente, o motociclista para perto deles e oferece ajuda em sua missão. As crianças ficam chocadas, mas descobrem que o motociclista é Ares. Ele então diz que Zeus também enviou todos os seus filhos para encontrar o raio perdido. Annabeth acha uma péssima ideia confiar nele, mas Ares diz para irem encontrá-lo em um restaurante próximo, caso ainda queiram sua ajuda. Depois que ele vai embora, Percy sugere que vão vê-lo, mas Annabeth ainda acha que não podem confiar em ninguém. Apesar disso, Percy insiste em ver Ares. Então Grover e Annabeth o acompanham. Ao encontrarem Ares no restaurante, ele diz que a missão deles vai fracassar. Percy fica chocado ao ouvir isso, mas Ares mostra um vídeo de Gabe falando em um programa de TV e culpando seu enteado pela morte da mãe. Ares acrescenta que o FBI já está no caso e tem certeza de que eles não irão longe sem sua ajuda. Annabeth ainda acha que ele está tramando algo, mas Ares diz que, se quisesse matá-los, já teria feito isso. Ele acrescenta que, independentemente do que façam, Zeus vai começar uma guerra de qualquer forma. Percy não acredita nele, mas Ares afirma que Zeus está usando o raio como desculpa para iniciar a guerra. Percy duvida, pois o oráculo disse que a guerra acabaria depois que ele encontrasse o raio. Ares pergunta se foi isso mesmo que o oráculo disse ou se foi o que Brunner interpretou.
interpretou. Percy não lembra exatamente o que ouviu, mas Ares diz que todos os deuses são traiçoeiros e ótimos em trair os seus. Ele então conta uma história sobre como seu avô, Cronos, comeu seus tios e tias. Zeus eventualmente fez seu pai vomitá-los, e depois disso o cortou em vários pedaços e o jogou num abismo sem fundo. Percy então pede sua ajuda, mas Ares diz que só fará algo por eles se recuperarem seu escudo que está em um parque de diversões próximo. Ao aceitar, Ares menciona que ficará com Grover como garantia. Percy não gosta da ideia, mas Grover diz que ficará bem. Em seguida, Percy vai ao parque com Annabeth. Ao chegarem, Percy tenta abrir a porta, mas percebe que há uma armadilha. Ele fica com muito medo. E Annabeth também se preocupa, pois Percy pode morrer se não descobrirem como desarmar aquilo. Felizmente, Annabeth percebe que a armadilha é falsa e serve apenas para que o dono do parque, Hefesto, saiba quantas pessoas entraram. Percy e Annabeth então se perguntam como Ares perdeu seu escudo ali, mas logo deduzem que ele provavelmente estava tendo um caso com a esposa de Hefesto. Logo depois, eles entram num passeio assustador de fantasmas e, ao finalmente verem o escudo de Ares, caem numa piscina. Os dois quase se afogam, mas Percy canaliza seu poder e salva a si mesmo e a Annabeth. Nesse momento, eles veem que o escudo de Ares está sobre uma cadeira dourada. Após observá-lo por um tempo, as crianças percebem que para pegar o escudo, alguém precisa sentar na cadeira. Como quem sentar ficará preso e nunca conseguirá sair, Annabeth imediatamente se oferece para fazê-lo, mas Percy a impede. Ele então diz a Annabeth que precisa ser ele a sentar-se na cadeira, porque sabe que ela tem mais chances de completar a missão sem ele. Annabeth não gosta do plano, mas Percy diz que é algo que ele precisa fazer. Antes de se sentar, Annabeth promete salvar a mãe dele do submundo quando for encontrar Hades. Ele também pede que ela volte e encontre uma forma de salvá-lo. Pouco depois, ele se senta na cadeira e é absorvido por ela. O escudo cai imediatamente, mas, em vez de ir embora, Annabeth observa a cadeira e tenta encontrar uma forma de libertar Percy. Enquanto ela faz isso, Hefesto aparece e diz para ela ir embora com o escudo para deixar sua mãe orgulhosa e feliz com ela novamente. No entanto, Annabeth diz que está cansada de fazer coisas que não quer apenas para agradar sua mãe ou os outros deuses. Ela acrescenta que Percy é diferente e não merece morrer. Hefesto sente pena dela e então liberta Percy, dizendo a Annabeth que nem todos gostam de agir da maneira dos deuses. Ele também diz que sabe que ela é uma boa garota e que vai falar com Atena por ela. Enquanto isso, Grover faz várias perguntas a Ares sobre o ladrão do raio e sua missão de encontrar o raio de seu pai. Ares não revela nada, mas parece estar escondendo alguma coisa. Pouco depois, Annabeth e Percy aparecem com o escudo de Ares, e ele então consegue para eles uma carona até um cassino em Las Vegas, onde poderão invocar Hermes e pedir que ele os leve ao submundo. Antes que eles partam, Ares diz a Percy para esquecer Poseidon, pois ele não se importa realmente com seus filhos. No entanto, Percy o alerta para ter cuidado com o modo como fala sobre Poseidon. Após um tempo, as crianças finalmente entram no caminhão com destino a Las Vegas. Antes de partirem, Grover diz a Percy e Annabeth que, a partir da conversa que teve com Ares, agora sabe quem é o ladrão do raio. Logo depois, Percy adormece e tem um sonho em que vê alguém culpando o ladrão-mestre por ter falhado e não ter feito algo direito. Essa pessoa acrescenta que precisam preparar tudo para a próxima fase do plano, depois da guerra entre Zeus e Poseidon. O Homem Estranho também menciona que, se o ladrão falhar de novo, terá que entregar a missão para outra pessoa. Ele então se vira para Percy e dá a entender que o garoto será o substituto. Percy acorda imediatamente, mas não conta aos amigos sobre o sonho. Quando estão quase chegando a Vegas, Annabeth consegue entrar em contato com Brunner, mas quem atende é Luke. Ele diz que Brunner está ocupado planejando como proteger o acampamento, caso uma guerra realmente comece. Annabeth e Percy então dizem que descobriram quem é o ladrão do raio e que Luke deve avisar Brunner. Quando Luke pergunta quem é, Percy diz que é Clarice. Ele explica que, enquanto Grover falava com Ares, o deus tentou encobrir a identidade do ladrão, o que implica que sua filha favorita, Clarice, é a responsável por roubar o raio para Hades. Luke diz que avisará Brunner imediatamente e, pouco depois, Percy e seus amigos chegam ao Cassino Lotus, onde acreditam que Hermes esteja com alguns amigos. Antes de começarem a procurar por Hermes, Grover lembra de uma história sobre algumas pessoas que perderam a memória após visitarem um lugar onde comeram flores de lótus. Como o cassino pode ser a fachada perfeita para esse lugar, os garotos decidem procurar Hermes sem comer nada do que for oferecido. Após algum tempo, Grover diz que precisam se separar para encontrar Hermes. Então Annabeth sugere que Percy vá com ela, já que ele não sabe como Hermes se parece. Grover então pergunta o que deve fazer ao encontrar Hermes, e Annabeth diz para procurá-la primeiro antes de falar qualquer coisa. Depois que Grover se afasta, Percy pergunta por que ela quer falar com Hermes primeiro, e ela responde que sabe algumas coisas sobre o relacionamento dele com seu filho favorito, Luke. Ela acrescenta que, enquanto ela e Luke iam para o acampamento, ele falou sobre a mãe, e como culpava o pai por tudo o que aconteceu
aconteceu com ela após ser abandonada. Ela também diz que acredita que Hermes faria qualquer coisa para se reconciliar com Luke. Em outro lugar, Grover de repente vê um sátiro lendário chamado Augustus comendo um pacote de batatas. Ao se aproximar do homem para dizer o quanto ele e seu tio o admiram, percebe que Augustus não se lembra de nada. Grover acredita que ele comeu a flor de lótus por meio das batatas, mas mesmo assim conta ao homem o que aconteceu com seu tio durante sua missão para encontrar Pan. De repente, o homem diz que encontrou Pan dentro do cassino e que gostaria que Grover o acompanhasse para conhecer o deus da natureza. Grover o segue no começo, mas acaba parando e dizendo que não tem uma licença de buscador para participar de uma missão como essa. Augustus diz que manterá isso em segredo e ainda oferece a Grover mais batatas. Grover diz que não quer a flor de lótus, mas Augustus insiste que é apenas um saco de batatas. Grover então se pergunta como Augustus perdeu a memória mesmo comendo apenas algumas batatas. Enquanto tenta entender, ele de repente esquece por que foi ao cassino e começa a seguir Augustus. Descobre-se então que a flor de lótus foi bombeada para o ar dentro do cassino. Pouco depois, Percy e Annabeth encontram Hermes, que aceita conversar com eles ao saber que são amigos de Luke. Annabeth promete ajudá-lo a convencer Luke a vê-lo novamente, se ele os ajudar a encontrar um caminho para o submundo. Hermes diz que há realmente um caminho para o submundo, mas que ele não pode levá-los, porque as pessoas nunca conseguem sair de lá. Ele menciona que já se acostumou com a sensação ruim de não conseguir ajudar o próprio filho com os problemas que enfrenta. Annabeth acha que foi perda de tempo ir até o cassino e diz a Percy que eles precisam ir embora. Enquanto ela se afasta, Hermes diz a Percy que foi Poseidon quem o fez se sentir mais confortável em observar seu filho sofrer sem fazer nada. Ele acrescenta que Poseidon sempre se sentia mal quando Percy passava por dificuldades, mas não fazia nada porque acreditava que isso fazia parte da paternidade, deixar os filhos viverem suas próprias vidas. Quando Percy está prestes a sair, Hermes diz que a missão talvez já nem importe mais, pois o prazo está muito próximo. Percy então corre até Annabeth para informá-la de que os segundos passados no cassino equivalem a minutos no mundo real e que eles já passaram alguns dias ali. Ele acrescenta que, segundo Hermes, a flor de lótus está no ar, mas eles não se esqueceram de muita coisa porque ficaram juntos. Annabeth então revela que já havia roubado as chaves do carro de Hermes enquanto estavam sentados com ele. Antes que possam sair, porém, lembram que ainda precisam encontrar Grover, que não está em lugar nenhum. Ao verem Augustus, perguntam por Grover, mas o homem foge. Percy o persegue e pergunta por seu amigo. Em seguida, ele e Annabeth são guiados até o local onde Grover está ocupado jogando. Eles imediatamente dizem que precisam ir embora, mas Grover nem sequer se lembra deles. Percy e Annabeth ficam chocados com isso, mas ao mencionarem que estão numa missão, Grover concorda em acompanhá-los. Ao procurarem o carro de Hermes, percebem que na verdade é um táxi. Também encontram um bilhete com instruções para chegar ao submundo, deixado por Hermes. No bilhete, ele diz que, ao pegarem a estrada, os garotos se tornarão viajantes. Depois disso, Percy e seus amigos entram no carro, e ele dirige de forma descontrolada, tentando sair do estacionamento. Quando finalmente sai, o carro aparece de repente diante do oceano. Percy percebe que já estão em Santa Mônica. Então, entra no mar para falar com seu pai primeiro. Ao entrar, encontra Nereida, que lhe diz que Poseidon esperou o máximo que pôde, mas acabou indo preparar suas tropas para a guerra, pois o prazo de Zeus expirou. Ela acrescenta que Poseidon queria que Percy soubesse que a guerra não é culpa dele e que agora precisa voltar ao acampamento. Percy diz que não pode, pois acredita que ainda há mais por vir depois da guerra. Nereida admira sua coragem, e quando ele pede ajuda para continuar a missão, ela lhe entrega 4 pérolas que garantem passagem segura para fora do submundo. Percy fica surpreso ao ver que há uma pérola extra, mas Nereida explica que é para sua mãe. Pouco depois, Percy segue o mapa até o submundo, que o leva até a loja de outro filho de Poseidon, chamado Procrustes, também conhecido como o assassino de viajantes. Procrustes tenta convencer Percy a dormir em uma de suas camas para descansar da longa viagem, mas o garoto percebe que é assim que o homem mata suas vítimas. Em vez de cair na armadilha, Percy distrai Procrustes, e Annabeth o empurra para cima da cama enquanto usa seu chapéu da invisibilidade. Procrustes fica preso e não consegue escapar. Então Percy e seus amigos encontram a porta para o submundo. Antes de entrarem, Procrustes diz que Percy não conseguirá salvar sua mãe, mas o garoto o ignora. Ele então dá uma pérola para Annabeth e outra para Grover, para que possam deixar o submundo caso as coisas saiam do controle. Logo depois, os garotos entram no submundo e imediatamente veem um homem guiando algumas almas mortas pelo portão principal. Eles correm até o início da fila para apagar o homem e poderem entrar, mas ao perceber que estão vivos, ele manda seu cão de 3 cabeças atrás deles. Infelizmente, o cachorro engole Grover, mas antes que ataque Percy, Annabeth consegue acalmar o cão acariciando uma de suas cabeças. O cão então cospe Grover, que usa seus sapatos voadores para levar Percy e Annabeth através do portão antes que os cães os persigam novamente.
Annabeth. Em seguida, eles veem o palácio de Hades, mas Grover percebe que perdeu a pérola que Percy lhe deu. Percy diz para esquecer e continuar andando, mas Grover não para de falar sobre isso. Percy então lhe dá outra pérola e diz aos amigos que, depois que salvar sua mãe, quer que eles saiam do submundo com ela. Grover fica chocado ao ouvir isso, e enquanto reclama do plano de Percy, eles veem alguém na frente deles. A pessoa não diz nada, e ao olharem mais de perto, percebem que estão cercados por figuras estranhas. Annabeth se lembra de uma história sobre almas perdidas, presas pelo arrependimento, sempre vagando pela floresta. De repente, eles ouvem um monstro se aproximando, então Percy e Grover fogem. No entanto, voltam quando percebem que Annabeth ficou presa na floresta porque carrega um arrependimento profundo. Em vez de perderem tempo tentando salvá-la, Annabeth diz para continuarem a missão enquanto ela sai do submundo com a pérola. Percy não gosta da ideia, mas Annabeth parte mesmo assim. Muito tempo depois, enquanto Percy e Grover tentam encontrar o caminho para o palácio de Hades, o sátiro começa a voar em direção a um abismo sem fim. Percy não entende o que está acontecendo, mas Grover diz que são os sapatos voadores. Antes que ele caia, Percy o salva, mas os sapatos caem no abismo. Percy então percebe que sua mochila está pesada e, ao verificar, vê o raio mestre dentro dela. Ele e Grover ficam chocados, mas entendem que foi Ares quem realmente deu a eles a mochila. Percy fica confuso sobre o que fazer, mas Grover diz para ele salvar a mãe primeiro. Percy então se lembra do dia em que foi expulso da escola quando era pequeno por dizer que viu um cavalo alado. Sally tentou convencer o diretor a aceitá-lo de volta, mas ele não quis ouvir. Ela então começou a procurar novas escolas para Percy, o que o deixou preocupado, achando que sua mãe queria se livrar dele. Ele também se sentiu culpado e disse que se estivesse no lugar dela, nunca se livraria dela. Sally não disse nada, apenas foi até o balcão e chorou. Logo depois, Poseidon aparece, e Sally diz que está pensando em mandar Percy para o acampamento, pois sente que criaturas perigosas logo virão atrás dele. Poseidon pergunta se essa é a escolha certa, mas Sally percebe que ainda não quer abrir mão do filho. Ela quer que ele saiba quem é antes que os servos de seu pai o influenciem. Sally então pergunta se Poseidon gostaria de falar com Percy para ao menos ouvir sua voz, mas ele diz que fará isso um dia. De volta ao presente, Percy e Grover entram no palácio de Hades, que fica feliz em vê-los. Percy imediatamente pede por sua mãe, e Hades mostra onde está o corpo dela. Em seguida, diz que quer algo em troca, mas Percy se recusa a entregar o raio. Ele acrescenta que não pode acreditar que Ares queria que ele entregasse o raio para Hades. Curiosamente, Hades parece chocado e diz que não quer o raio. Ele afirma que só quer seu elmo de volta, pois foi com ele que o ladrão do raio cometeu o crime. Percy acha que Hades está mentindo, mas o deus afirma não se importar com o que os irmãos estão fazendo. Ao dar mais explicações, Percy começa a suspeitar que quem está por trás de tudo é Cronos. Hades diz que isso é impossível, pois Cronos está no fundo de um abismo, mas Percy responde que quase caíram nesse abismo com o raio. Ele acrescenta que tem ouvido a voz de Cronos em seus sonhos, dizendo que vai tomar o Olimpo. Hades fica assustado e oferece abrigo a Percy, Sally e Grover em seu palácio. Percy pergunta por que ele quer ajudá-los, e Hades responde que, se Cronos já está tentando alcançar Percy por meio de sonhos, então ele está em sério perigo. Ele também pede o raio como proteção contra Cronos, mas Percy recusa. Em vez disso, diz que aceita a primeira proposta, encontrar o elmo em troca de sua mãe. Hades acha que ele está cometendo um erro, mas Percy e Grover usam suas pérolas para sair do submundo. Ao aterrissarem perto da cabana de Poseidon, veem Ares vindo em sua direção com uma espada. Percy então o desafia para um combate 1 contra 1 e diz que, se derramar o primeiro sangue, tomará o elmo de Hades de Ares. Ele também diz que entregará o raio caso perca. Ares ri e diz que vai matar Percy, pois se ele continuar vivo, contará o plano a todos. Percy então diz que já sabe que Ares está trabalhando para Cronos. Ele também pergunta se Cronos o influenciou por meio de sonhos, mas Ares fica furioso e diz que deuses não sonham. A luta começa e Ares derrota Percy facilmente, mas antes de matá-lo, o garoto invoca uma onda gigantesca do oceano e derruba o adversário. Ares enfraquece com o golpe e antes de reagir, Percy derrama o primeiro sangue. Ares fica furioso e diz que Percy ganhou um inimigo para a vida inteira. Depois que desaparece, ele deixa o elmo de Hades no chão. Percy rapidamente o pega e entra na cabana com seus amigos. Lá, vê um dos leais seguidores de Hades já esperando por ele. Percy então entrega o elmo para ela e diz para avisar Hades para não se esquecer da parte dele no acordo. Depois que ela vai embora, Percy diz aos amigos que precisa completar sua missão e impedir a guerra. Annabeth e Grover acham que ele está cometendo um erro, pois o prazo de Zeus já passou. Annabeth também o alerta que Zeus encontrará um motivo para matá-lo se ele voltar ao submundo. Percy diz que precisa fazer algo para impedir a guerra, porque é isso que Cronos quer. Ele ainda acrescenta que, como já sabem que Ares e Clarice estão envolvidos no plano, Annabeth e Grover devem avisar o Sr. Brunner para que ele saiba o que fazer. Annabeth ainda tenta convencer Percy a não partir, mas ele insiste que está cansado de fugir de monstros. Pouco
depois, Percy chega ao palácio de Zeus e entrega o raio dizendo que não o roubou. Ele também revela que Ares o roubou para Cronos. Zeus fica chocado ao ouvir esse nome, mas não diz nada. Percy então pede para ele parar a guerra, mas Zeus se recusa. Percy não acredita e diz que Zeus está caindo exatamente nos planos de Cronos. Ao mencionar que Cronos quer dominar o Olimpo, Zeus diz que sempre soube que algo assim poderia acontecer, pois é da natureza dos deuses lutar e conquistar. Mesmo assim, Zeus se recusa a cancelar a guerra, e Percy diz que a família dele é uma bagunça. Ele também diz que as pessoas só respeitam Zeus por medo. Acrescenta que, depois de Ares, mais deuses acabarão apoiando Cronos. Zeus se enfurece, mas quando está prestes a matar Percy, Poseidon aparece e o impede. Ele então se rende e concorda em deixar Zeus vencer a guerra, desde que deixe seu filho em paz. Zeus fica satisfeito com isso, mas ao ser questionado sobre o que farão em relação ao pai deles, ele diz que convocarão uma reunião do conselho para discutir mais tarde. Antes de partir, Zeus também diz a Poseidon para garantir que ele nunca mais veja Percy novamente. Em seguida, Poseidon elogia a bravura do filho e diz que é algo que os dois têm em comum. Percy então pergunta se os deuses sonham, e Poseidon responde que sim. Ao se perguntar por que o garoto quer saber disso, Percy pergunta se Poseidon sonha com sua mãe. Poseidon fica sem palavras e apenas joga uma pérola no chão para que Percy possa sair do submundo. Logo depois, Percy retorna ao acampamento e é aplaudido por todos os outros semideuses. No entanto, ele vê que Clarice ainda está lá, mas antes que diga algo, Annabeth o impede e diz que há um plano para denunciá-la ao Sr. Brunner mais tarde. Após a celebração, Percy pergunta por que ainda não denunciaram Clarice, e Luke diz que seria perigoso acusá-la sem provas. Mas agora que Percy voltou, Luke diz que já avisou Brunner que precisam contar algo a ele na floresta naquela noite. Annabeth também menciona que ficará de olho em Clarice para garantir que ela não fuja. Naquela noite, enquanto Percy e Luke caminham pela floresta, eles parecem felizes por finalmente terem completado a missão. No entanto, Percy diz que ainda acha estranho que uma parte da profecia ainda não tenha se cumprido. De repente, ele percebe que a parte sobre um amigo traí-lo se referia, na verdade, a Luke. Quando Percy acusa Luke de ter lhe dado os tênis voadores para levá-lo diretamente até Cronos, o garoto não nega. Ele então menciona que não esperava que Percy desse os tênis a Grover. Percy se sente traído, mas Luke diz que precisava fazer isso porque não gosta dos deuses e quer retomar o controle da própria vida. Percy acredita que ele está sendo manipulado por Cronos, mas Luke diz que viu a luz. Ele também menciona que não quer machucar Percy porque quer recrutá-lo. Luke então saca uma espada e cria um portal para um mundo secreto, onde eles poderiam viver livres dos pais e ainda ajudar Cronos a trazer de volta a Era Dourada. Percy diz que não acha que seus pais sejam tão ruins, pois eles ao menos tentam fazer o melhor. Luke não acredita nisso, e os dois garotos começam a lutar. Luke acaba ferindo Percy, mas antes que possa fazer mais alguma coisa, Annabeth aparece na floresta e o impede. Ele parece decepcionado ao vê-la, mas em vez de dizer algo, simplesmente entra no portal e desaparece. No dia seguinte, Percy começa a arrumar suas coisas para voltar à cabana e ver se sua mãe voltou. Brunner pergunta se ele quer uma escolta armada para acompanhá-lo, mas Percy diz que não acha que Luke queira matá-lo. Brunner diz que é isso que mais o incomoda, pois sabe que Percy concorda com algumas coisas que Luke disse. Ele acrescenta que Cronos também pode ser muito persuasivo, mas Percy afirma que nunca será manipulado. Logo depois, ele encontra Annabeth, que está se preparando para deixar o acampamento e visitar o pai novamente. Grover também se junta a eles e informa que agora conseguiu uma licença de buscador, o que permitirá que continue a missão de seu tio. Percy fica feliz com a notícia e diz aos amigos que eles precisam fazer um pacto. Se reencontrar no acampamento dentro de um ano, aconteça o que acontecer. Todos concordam com isso, e depois de um tempo, seguem caminhos diferentes. Muito tempo depois, Percy volta para a cabana e vê sua mãe lá. Ela parece muito feliz em vê-lo, mas antes que ele possa contar tudo o que aconteceu, ela desaparece e Cronos aparece na cabana. Percy percebe que está sonhando e diz a Cronos para sair de seu sonho, pois ele não conseguirá alcançá-lo. No entanto, Cronos diz que em breve eles se encontrarão no mundo real, se Percy sobreviver ao que está por vir. Percy diz que tem certeza de que vai sobreviver e desafia Cronos a encontrá-lo no mundo real. Cronos então demonstra estar satisfeito e diz que a sobrevivência de Percy é a chave para seu retorno. De repente, Percy acorda do sonho e vê Sally em seu quarto, dizendo para ele se arrumar para ir à sua nova escola. Percy diz que gostaria de dormir por mais alguns minutos, e Sally pergunta se ele teve outro pesadelo. Percy diz que sim, e que viu seu avô de novo. Sally pergunta o que ele disse, mas Percy faz uma piada dizendo que Cronos falou sobre o quanto o garoto ama a mãe. Sally acha engraçado, e depois que Percy se arruma para a escola, eles saem de casa juntos. Essa foi a recapitulação de hoje. Espero que você tenha gostado e até ao próximo vídeo. Um beijo e tchau.